Amigos queridos, irmãos de caminhada, é sempre com muita alegria que aqui estamos para refletir sobre os ensinamentos de Jesus, trazendo algumas reflexões do Evangelho, algumas passagens trazidas pelo próprio Mestre, para que todos nós possamos crescer um pouquinho mais, possamos aprender mais, porque é importante a gente perceber que estamos todos nesta vida, encarnados e desencarnados, procurando aprender cada vez mais, para que possamos colocar em prática na nossa vida de relações, colocar em prática em nossas atividades do dia a dia. É aí que se mede, é aí que se encontra o bom cristão. Então hoje é uma mensagem muito linda que nos fala sobre ler e estudar e traz uma passagem de Jesus que está presente em Mateus 24:5, que diz: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Também tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que diz o seguinte: desconfiai dos falsos profetas. Está no capítulo 21, item 9. Amigos, então é importante a gente refletir por que dessas duas mensagens que se complementam e são muito atuais para nós. Porque para mim um dos ganhos maiores da doutrina é que ela nos prepara para o viver. E ela põe a responsabilidade em nós mesmos. Não dependemos dos outros para sermos melhores, para bom viver, para sermos bons cristãos, para sermos cristãos, na acepção da palavra. Depende de nossas posturas. Então vamos ver o que nos traz Emmanuel, através das palavras psicografadas por Chico Xavier. E diz o texto: ler sim e ler sempre, mas saber o que lemos. Aí já está o primeiro ensinamento. Nos chama para a leitura, mas não é qualquer leitura. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da alimentação física, na qual todas as criaturas de bom senso atendam à seleção necessária. Ninguém adquire gêneros deteriorados para a formação dos pratos que consome. Pessoa alguma compra pastel de lodo para servir na mesa. Ou seja, a gente come o que o corpo precisa. Aqueles mais cuidadosos que querem beneficiar a seu corpo, trazer saúde, comem comidas saudáveis, ou pelo menos o que entende que seja saudável. E o autor nos diz: estudar sim, estudar sempre, mas saber o que estudamos. Cuidem. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da instrução, na qual todas as criaturas de bom senso atendem ao critério preciso. Ninguém adquire páginas dissolutas para fortalecer o caráter. Pessoa alguma compra gravura pornográfica para conhecer o alfabeto. Ou seja, são leituras específicas que nos fazem crescer, que devemos lançar mão para aprender. O homem filtra a água, efetua prodígios de asepsia, imuniza produtos do mercado, vacina-se contra moléstia, ou seja, está dizendo tudo que o homem faz para cuidar de si. Tá? Mas frequentemente ele encontra livros enfermiços, reportagens sanguinolentas, uma imprensa que devemos ter muito cuidado, que às vezes vem com belas palavras, semelhantes a cristais de alto preço, mas carregadas de veneno. E o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, fala: examinai tudo e retende o bem. Essa sábia sentença menciona que tudo podemos e tudo devemos ser cuidadosamente anotado, percebido.
Mas temos que ter cuidado, fazer análise para ver o que convém. Leiamos e estudemos sim, o quanto nos seja possível, honrando o trabalho de quem estudou, de quem se preparou, de quem se dedicou, e principalmente aquilo que vem com pensamentos limpos e nobres, que nos ajudam a restaurar as forças, que amparem a nossa vida, mas evitemos páginas onde a loucura e a delinquência se estampam, muitas vezes através de alucinações fraseológicas, de superfície deleitosa e brilhante, porquanto buscar-lhes o convívio equivale a pagar corrosivo mental ou perder tempo. Então, amigos queridos, encontramos uma explicação por que desta mensagem de estudar segundo os ensinamentos espíritas a partir do Evangelho. E no capítulo 6, item 5 do Evangelho, Kardec nos ensina: espírita, amai-vos. É a primeira orientação, o primeiro ensinamento. E o segundo ensinamento, instruí-vos. No cristianismo tem todas as verdades. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nela se enraizaram. Ou seja, as interpretações das pessoas, as escritas, os textos são das pessoas. Esses podem ser os falsos profetas. Cada um traz a sua interpretação do fato. Mas de além do túmulo que julgáveis que nada viria, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, vocês vejam que até de além túmulo vem situações que nos chamam para contra os ensinamentos do Mestre Jesus. Vocês vejam, aqui Jesus Cristo é o vencedor do mal. Então, essas frases são de origem humana, mas também podem vir de origem os falsos profetas. O que a gente entende? Que existem falsos profetas na matéria, mas também na erraticidade. Então temos que ter cuidado naquilo que vamos acreditar, naquilo que vamos adquirir. Falando mais especificamente da matéria, do que vamos ler, do que vamos estudar, em tempos de tanta informação, vemos que muitas têm que ser cuidadosamente analisadas, refletidas. A internet tem muita informação, mas também tem muita mentira, chamada na língua inglesa fake news. Então, quando vamos ler alguma coisa que nos faça crescer, que nos faça aprender, que é de origem a partir dos ensinamentos da religião que nós optamos, da religião de Jesus, do Cristo Jesus, a partir dos ensinamentos espíritas que nos chegaram através de Kardec, que procuremos bem as fontes, que sejam relacionadas às pessoas a quem acreditamos, às pessoas sérias, que lemos livros, que sabemos que, mesmo quando psicografam, são espíritos de verdade, são espíritos do bem. E vamos também cuidar quando tem artigos, quando tem histórias que não sejam mentiras, que venham de federações espíritas, que venham de pessoas idôneas, porque esses falsos profetas estão aqui na matéria também. E muitas vezes contribuem para insuflar medo, desesperança, energias negativas, maus pensamentos em cada um de nós. Então temos que ter cuidado, meus amigos,
porque o próprio Kardec nos incita, a nos amarmos, mas a instruirmos-nos. E hoje em dia, quanto mais a gente estuda, mais a gente se dá conta que tem situações ainda que não sabemos, que precisamos aprender. Então, queridos irmãos de caminhada, que possamos nos esforçar hoje e sempre para aprender sempre mais e mais, através de boas seleções de leituras, através de frequências, sim, a casa espírita, mas com muito cuidado na idoneidade daquilo onde nos colocamos, onde lemos, onde falamos. Sempre nosso guia, nosso mestre é Jesus. Que os bons mentores, que os bons amigos fiquem nos corações de todos, nos auxiliando a aprendermos, a crescermos cada vez mais em direção aos ensinamentos do Mestre Jesus.